Olá, boa noite a todos. Hoje é o dia 31 de janeiro de 2024 e essa é a nossa palestra, nosso encontro número 144. O tema da palestra, ele surge de forma assim natural, de uma forma reflexiva, e eu estava lendo um livro que chegou às minhas mãos, que não dá para você ver, mas porque está invertido, que é o livro tibetano do Viver e do Morrer, do Sogyal Rinpoche. Eu havia lido há muitos anos atrás o livro tibetano dos mortos, né? E este fala do viver e do morrer, né? E na página 45, onde fala da impermanência, né, do tão importante, veio uma expressão que eu usei chamado o que eu estou fazendo da minha vida. Então o termo desta palestra é o que eu estou fazendo da minha vida. E isso vale para todas as pessoas, né? O que é que a gente faz da nossa vida? Primeiro, o que é a nossa vida, né? Então, fazendo um pouco da minha história, em 1985, aos 35 anos, eu tive a minha primeiro questionamento espiritual, né? Que era sobre qual a verdade da vida, né? Então, a partir daí, eu passei vários anos de pesquisa, primeiramente uma pesquisa intelectual, através de leitura de livros, etc., até que tive uma experiência mística em 1987, com uma saída de fora do corpo. Algo novo para mim, que hoje já é uma coisa bastante corriqueira, vamos dizer assim, que é a projeção astral, que tanto pode acontecer naturalmente, como acontece também de forma terapêutica. E a partir daí, de 1987, teve um período intenso de busca espiritual, vamos dizer assim, mas depois me envolvi com vários negócios e até o ano de 2006, né? Então, em 2006, no comecinho de 2006, na época eu era um empresário e estava chegando em dois restaurantes que eu possuía na Praia do Jacaré, em João Pessoa, onde toco o bolero de Ravel. E quando eu vi aquele movimento enorme de pessoas, aquela confusão, vamos dizer assim, me veio uma ânsia de vômito, né? Eu até coloquei isso no meu livro. E nesta ânsia de vômito veio uma pergunta: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Né? Porque eu tinha iniciado uma busca espiritual sobre qual a verdade da vida, né? Mas evidentemente eu não tinha evoluído bastante neste tema, nesta busca espiritual. Então este momento místico, vamos chamar assim, ele foi muito importante e ele veio revestido de uma energia muito poderosa. Né? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Então, naquele momento, não foi nem no dia seguinte, foi naquele mesmo dia, veio uma intuição muito grande de que eu deveria parar com esta vida materialista que eu vinha seguindo, até porque eu já tinha criado os filhos, né? Já todos adultos,
Então eu comecei uma nova fase em janeiro de 2006. E a partir daí foi que surgiu todo um processo evolutivo de lembrança de vida passada, de conexão com os pleiadianos, o nascimento da terapia de frequências de luz e o que nós estamos fazendo até hoje, né? Então, coincidentemente, na semana passada, nós abordamos esse tema do morrer, né, como um passo para a expansão da consciência. Então a gente fica analisando, né, na época atual, chamada de pós-moderna, época das mídias, das plataformas sociais, das mídias, da inteligência artificial. E o que a gente observa de forma crescente e exponencial, uma separação, uma perda de visibilidade do que é a vida humana, né? Então, a maioria das pessoas vão sendo abduzidas, vamos dizer assim, pelos procedimentos e tentações e distrações da vida moderna, onde a pessoa investe o seu tempo, a sua energia, o seu saber, principalmente nas fases mais jovens da vida, nas profissões, na carreira, nos negócios, né, nos relacionamentos, e ele dedica pouco atenção, pouca energia, pouca reflexão sobre o que é mais importante da sua vida, que é o que a gente chama de minha vida, né? E na minha vida, como todos sabem, é uma vida de impermanência, né? Onde só existem, na realidade, duas coisas permanentes, que é o que aborda muito em profundidade os lamas tibetanos, e no budismo também, que a única coisa que não é permanente é a questão da morte, né? Primeiro, que ela vai acontecer em algum momento, e a segunda certeza é a incerteza de quando vai acontecer e como vai ocorrer, né? Então, é um fato natural, né, que a gente, em algum momento da vida, precisa abordar, ou ser abordado, né? E o fato de você não encarar esta realidade com tranquilidade, com maturidade, ela acaba levando a pessoa a processos patológicos, né? Como a gente percebe hoje com uma alta incidência de doenças mentais, né? Não são nem doenças fisiológicas, físicas, mas doenças da mente, tipo ansiedade, depressão, vazio existencial, que muitas vezes essas doenças que são originalmente mentais, elas acabam influenciando no emocional, no energético e se manifestando no físico, como cânceres, derrames e tantas doenças outras, que são consequências, né, de desequilíbrios mentais que a gente pode considerar dois aspectos mentais, né? O mental concreto, que é o mental intelectual do hemisfério esquerdo, que é o que a gente usa para levar essa minha vida no mundo da matéria, no estado de vigília. Então essa é a mente que foi corrompida, porque ela não é a única expressão da mente humana. Nós temos dois aspectos, e temos um aspecto mental mais importante,
que é quando a gente acessa a fonte divina, através da conexão com a nossa antena cerebral, a glândula pineal, a qual está conectada ao hemisfério cerebral direito, da revelação do acesso a um estado de unidade, né? Então, como a maioria das pessoas nem percebem, acham que a única inteligência que existe é a cognitiva, e a prova disso são as pessoas destras, né? Quer dizer, o hemisfério dominante é o esquerdo. Então as pessoas ficam cerceadas na sua capacidade criativa dentro de uma bolha mental cognitiva, que é o que é compreendido principalmente no mundo ocidental, né? O mundo ocidental, foi projetado, vamos dizer assim, porque não foi uma casualidade, foi uma causalidade. Ela foi desenhada para as pessoas ocidentais, né, ficarem presos no mundo do cognitivo material, né? Primeiramente pela própria linguagem, né? A língua latina, o alfabeto latino, o ABCD, né? Esse alfabeto ele é processado no hemisfério esquerdo racional, cognitivo. Então, isso já vai ativando e desequilibrando um sistema mental cerebral que deveria ser composto de dois aspectos. O aspecto racional, lógico, masculino, vamos dizer assim, e o aspecto da criatividade, da sensibilidade, da intuição feminina. Então, o ser humano equilibrado deveria ser ambidestro, né? O seu aspecto de equilíbrio. Mas não, ele é 95% do seu hemisfério esquerdo racional. O segundo aspecto que contribui grandemente para esta ênfase no racional é a questão do monoteísmo hebreu, onde foi criada uma falsa realidade, como dita sagrada, onde existe um Deus, Javé, Deus transcendente, Deus dos judeus, e que desconectou o ser humano do seu aspecto cósmico, transcendente. Este é o segundo aspecto. O terceiro aspecto fundamental de desconexão é a questão da ignorância sobre a reencarnação. Reencarnação é uma lei divina da natureza, uma lei do ritmo, né, dos princípios cósmicos, herméticos. Então, se a pessoa acredita que a única existência que ele possui é esta existência material, ele, evidentemente, vai focalizar toda a sua atenção, sua energia na vida material. E, consequentemente, ele fica com medo da morte física, que é um aspecto da transição natural, né? Então, este problema, ele é caracterizado como doenças conceituais do mundo ocidental. Porque no mundo oriental, isso não acontece de uma maneira geral, né? No hinduísmo, no budismo, no taoísmo, no sufismo, do islamismo, as pessoas sabem sobre a reencarnação. Então, ele tem que se preparar tanto para a vida
enquanto encarnado, como para a morte, né? E no Tibete, nos estudos tibetanos sobre a vida e a morte, fala dos bardos, né? Então são 4 bardos fundamentais, né? O primeiro bardo é esse que nós estamos aqui encarnados. Então é como se fosse um domínio, um momento, né? Um estado de percepção da consciência. O segundo bardo fundamental é a transição, né? Do encarnado na matéria para o desencarnado no astral. E sobre isso já existem muitas pesquisas científicas, inclusive no mundo ocidental, que são as experiências de quase morte, as experiências de regressão de memória, onde durante o processo de transição, quer dizer, da morte, as pessoas sofrem uma lembrança, existe como fosse um filme, né, que a pessoa recebe um panorama da sua existência, né, como se fosse assim uma visão geral. E geralmente também aparece a imagem de um ser de luz, um guia espiritual que o orienta, e geralmente também aparece um túnel, que a ciência chama de buraco de minhoca, que leva a pessoa de um domínio, de uma dimensão para outra, de um bardo para outro. Então essa transição seria o segundo bardo. O terceiro bardo é o período desencarnado no plano astral, que o Espiritismo estuda em profundidade. Então esse seria o terceiro bardo. E o quarto bardo seria a reencarnação daquela alma numa nova criança, né? Então, observe isso, né? Que esse conhecimento, mesmo que não tenha nem vivenciado a experiência, né? Mas a pessoa saber intelectualmente que existem essas possibilidades que vão acontecer com ele, isso leva a pessoa a um novo estado de percepção da realidade. E então, em vez da pessoa dedicar toda a sua vida e adoecer, porque se existe desequilíbrio, existe doença associada, né? Você vê a própria palavra doença, em inglês é disease. Quer dizer, significa não fácil, não equilibrado, desequilibrado, né? Então, para que a gente tenha saúde de uma perspectiva holística, a gente precisa estar em equilíbrio, né? Em homeostase. Então, quando a pessoa ela tem essa percepção e medita sobre esta realidade, que não tem como fugir dela, né? Você procura colocar o seu lado espiritual em equilíbrio também, como uma coisa fundamental para a sua vida. Porque à medida que a gente vai dando as voltas, né, em torno do Sol, na idade cronológica, naturalmente vai se aproximando cada vez mais do segundo bardo, da morte física, né? E é comum que as pessoas comecem a meditar, a questionar, se não for atingido prematuramente por uma doença que acaba acelerando o processo, né? Então, é muito importante a meditação sobre isso, né? Evidentemente, não é para ter medo, não é para gerar trauma, nem ter pensamentos de pavor,
Nada disso, de encarar como uma coisa natural, né, que vai acontecer, e assim você se prepara bem tanto para viver plenamente em equilíbrio, até porque a ênfase no mundo da matéria é uma ilusão, porque a gente não leva nada, né? A única coisa que a gente carrega de uma encarnação para outra é o seu saber, o seu aspecto mental, e enquanto estiver na roda de encarnação e desencarnações, na roda de samsara, você carrega o seu corpo emocional, né? O corpo emocional, as nossas emoções, principalmente as emoções negativas, que estão no mundo da dualidade, que fazem com que a gente encarne, precisa reencarnar. Mas no momento que a gente harmoniza e purifica as nossas emoções negativas, desenvolve nosso saber, não existe mais a necessidade da reencarnação. É como uma escola, né? Até uma escola, e quando a pessoa é aprovada de um ano, ele precisa repetir de ano, né? O que acontece no mundo ocidental com muito mais incidência, como as pessoas desconhecem o processo de encarnação e reencarnação, ficam muitas vezes repetindo de ano, né, cometendo muitas vezes os mesmos erros de encarnações passadas, em vez de progredir, né, para resolver essas questões pendentes. O momento cósmico atual, ele é muito favorável a esse despertar de consciência, né? Evidentemente, não são muitas pessoas, não é uma questão muito de quantidade de pessoas que estão nessa busca, são poucos, né? Porque é um processo já, se você analisar aquela pirâmide de Maslow, de Abraham Maslow, o topo da pirâmide é a busca pelo autoconhecimento, pela iluminação, né? Então, sempre vão ser poucas pessoas. Porque a grande maioria da humanidade, pode-se generalizar a humanidade como um todo, ela ainda está numa fase ainda fisiológica, né, de alimentação, de sexo e sobrevivência na matéria. Então, à medida que a alma vai evoluindo, expandindo a sua consciência, ela vai galgando novos degraus dentro da pirâmide de motivação e, evidentemente, à medida que aumenta a qualidade da consciência, vai diminuindo a quantidade de pessoas, né? Então, o fato da era de Aquários, que são uma irradiação das estrelas e da constelação das Pleiades, da estrela Alcione, é esse campo magnético irradiado a partir do cosmos, né, que interfere diretamente no despertar mental da consciência humana. E, evidentemente, as pessoas que estão na busca espiritual, elas são muito mais afetadas, vamos dizer assim, positivamente por essas emanações magnéticas, né? Então, nós temos, no momento atual da era de Aquários, uma possibilidade de exponencial de despertar consciência. Esse é um processo que vai ocorrer naturalmente ao longo das gerações, né? Vamos dizer assim, a cada dia que passa é como se fosse um portal iniciatório que é ativado, né? Mas esse processo ele leva
no momento atual planetário, ainda vai demorar algumas gerações, né? Cerca de 200, 300 anos. E a gente já consegue observar, olhando para o passado na área de tecnologia, o progresso, vamos chamar de progresso para ser bonzinho, né? Que na realidade o progresso é mais na área bélica, militar, mas a gente vê que houve um salto exponencial na tecnologia nos últimos 50 anos, né? E isso, a partir deste nova era de Aquários, o grande crescimento será na expansão da consciência, né? Principalmente nos jovens, né? A geração Z, nos milênios, que já estão com um questionamento muito maior, principalmente nos países mais desenvolvidos tecnologicamente, que são os Estados Unidos e a China, né? Então, cada vez mais pessoas jovens de boa formação acadêmica se questionando, né? O que é que eu estou fazendo da minha vida? E não estão aceitando mais a escravidão, por exemplo, do trabalho de 9 às 5, né? De segunda a sábado, de segunda a sexta. Então, esse é um sinal que a gente deve valorizar e que vai acontecendo naturalmente, né? Muito bem. Se alguém tiver alguma pergunta por alguns minutos, a gente pode tentar responder antes de começarmos a nossa meditação. Você pode usar o chat e fazer alguma pergunta. Boa noite, Cássio. Boa noite, Moisés. Fizeram comentários. Muito bem. Como a gente fala toda semana, né? A meditação MAP significa movimento ascensional planetário. Ele é um presente da hierarquia espiritual, a Grande Fraternidade Branca, onde existem os mestres ascensos, os seres de luz, que através de várias tecnologias de cura, como frequências de luz e outras, que é uma terapia pleiadiana, então esses seres, eles têm essas consciências, porque não são seres encarnados, né? Não são extraterrestres no sentido mais material da palavra, mas são consciências cósmicas já no estado de unidade, saíram do estado de dualidade, como a maioria da humanidade se encontra, e através dessas pessoas, desses canais, eles têm trazido os conhecimentos na área, principalmente na área da medicina holística, como é o caso de frequência de luz, e também eles estão disponibilizando as suas energias para aquelas pessoas que buscam a sua ajuda. E é importante esclarecer isso, porque ainda nós estamos, como humanidade, num estágio de expiação em provas, vamos dizer assim, onde a lei que rege nosso livre-arbítrio é a lei da ação e da reação. Então, esses seres de luz que podem muito nos ajudar na nossa energia mental, emocional e etérica, mas para que isso aconteça é necessário que a gente os invoque, né? Então, eles podem contribuir na harmonização energética da nossa aura, dos nossos corpos sutis ou da nossa alma.
Então é dentro dessa perspectiva de ajuda cósmica que o MAP foi disponibilizado pelos pleiadianos, que ajudam na harmonização dos campos magnéticos humanos, né? Que é quase tudo. Os Cherokees no plano astral, fazendo a harmonização, proteção no astral, no corpo emocional, o astral. E os Sirianos, que são os últimos que entraram na equipe, né, vamos dizer assim, que fazem uma limpeza emocional no nosso cérebro reptiliano, na memória chamada cerebelo. Né? Então, por conta dos traumas, por conta de mortes traumáticas de outras encarnações e de medos primordiais, como o medo da morte e de outras coisas mais, existe um número crescente de pessoas na busca espiritual, de reconexão ao seu espírito, ao eu superior, ao plano da unidade cósmica. Mas como o medo é uma vibração muito baixa, a pessoa é como se estivesse querendo voar, mas carrega nas suas costas uma mochila cheia de pedras que não precisa carregar mais. Né? Então os sirianos têm feito essa limpeza enquanto a pessoa dorme. Então a meditação MAP ela é para ser feita em doses homeopáticas, vamos dizer assim, como uma invocação antes de dormir. Então o procedimento é a pessoa se prepara para dormir, que é um processo natural de autocura, né? Todos os aspectos. Então a pessoa faça suas preces pessoais, qualquer prece que você acredita é boa, porque ela traz um aumento vibracional da sua aura e também traz proteção no astral. Né? Então a prece é sempre recomendável. E recomendamos também a grande invocação, que nós vamos fazer daqui a pouco. E aí você faz as invocações para os seres de luz e depois você coloca a sua intenção. Né? Uma intenção bem razoável de ser feita é o tema de hoje, né? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Né? Então, quando a gente dorme, nós estamos numa outra dimensão, não é? No plano astral, já com guias de dimensão mais elevada, tanto seres encarnados quanto desencarnados, e também mais fácil, mais perto de seres da quinta dimensão, como os pleiadianos ou o nosso próprio eu superior, né? Que nos irradiam telepaticamente, né, as nossas intuições, e você acorda com uma ideia, né, um pensamento que nasce no coração e você começa a promover mudanças em sua vida diária, né, no sentido de você compreender cada vez mais a essência do que é a sua vida, né? Qual o propósito da vida. Porque as transformações da consciência, elas só ocorrem a partir da experiência. Não adianta uma pessoa falar para você isso ou aquilo, né? É só o fato de você vivenciar a experiência é que ela tem o poder, a força, a energia suficiente que você mude hábitos, atitudes, comportamentos que muitas vezes são negativos, né? Então, para que a gente possa expandir a nossa consciência, o primeiro passo sempre é a purificação, né?
a eliminação dos nossos pecados, das nossas questões negativas, né? Então, só isso aí já é um grande passo, você se libertar dos seus vícios, por exemplo, né? Isso naturalmente vai aumentar a sua vibração e vai também expandindo a sua consciência, né? Na direção da luz. Vamos agora à nossa parte da meditação. Procure agora uma posição confortável, que seja sentado ou deitado. Faça algumas respirações lentas e profundas. Coloque a mão sobre o peito. Existem chakras muito poderosos na palma das mãos. Então, quando a gente inspira lenta e profundamente e solta pela boca entreaberta, você transfere a sua atenção do cérebro na cabeça, que é dual, para o cérebro da unidade no seu coração. Então, rapidamente, tira você tanto das coisas do passado, como das preocupações do futuro, e traz você para o aqui e agora. E o aqui e agora está ancorado no coração. Vamos agora fazer a grande invocação, você repete junto comigo. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida, e o propósito todas as pequenas vontades humanas. Propósito que os mestres ascensos conhecem e a que serve. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vê do portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz. Os pleiadianos, o mantra é Aloha, 3 vezes. Você repete junto comigo. Aloha, Aloha, Aloha. Os Cherokees, Akita Mani Io, 3 vezes. Akita Mani Io, Akita Mani Io, Akita Mani Io. E os sirianos, Ia Iuma, 3 vezes. Ia Iuma, Ia Iuma, Ia Iuma. E agora você coloca a sua intenção, que eu recomendo, que ajudem a você achar o que você está fazendo da sua vida, né? O que eu estou fazendo da minha vida. Então, se você não for dormir agora, novamente quando for dormir, você repete esse procedimento.
E se tiver dúvidas, você pode me contactar tanto pelo WhatsApp, como por aqui pelo Instagram. Tenham todos uma boa meditação, uma boa noite. Amanhã a gente faz o upload para o canal do YouTube. Meu canal do YouTube é Eduardo Chianca. E também fica disponível neste canal, no Instagram, né? E é importante relembrar que esta meditação você pode ensinar para outras pessoas, né? Qualquer pessoa, você está autorizado, iniciado para fazer isso. Então, lhes peço, os seres de luz agradecem que você seja este canal de expansão deste movimento divino, né? Namastê, namastê, namastê.